A paz do Senhor, querido professor da nossa Escola Dominical. Está no ar o nosso PEC, Programa de Educação Cristã Continuada, e estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa abençoada Escola Dominical. Me chamo Marli Ferreira. E eu me chamo Valério. Estamos como professores da classe dos juniores e vamos começar a lição de número 2. Como você já sabe, nós já encerramos um trimestre abençoado sobre o livro de Salmos, que se encontra lá no Antigo Testamento, e vamos fazer agora uma viagem para o Novo Testamento para aprender agora cartas. E uma das cartas que nós vamos aprender hoje é a segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, tá? Então, nós temos aqui um trimestre para aprender bastante coisas sobre essa segunda carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto. E o mais interessante, professor, é que essa carta, ela tem 13 capítulos. E se a gente for perceber, em cada aula, porque o nosso trimestre ele tem 13 lições, então em cada aula nós vamos aprender um capítulo. Então vai ser bem interessante nós aprendermos aqui sobre essa carta que Paulo escreveu. E também eu trouxe aqui de introdução o panorama para a lição de número 2. O panorama nada mais é, professor, uma visão geral de todas as lições da revista. E esse recurso aqui, professor, ele é bem interessante, porque ele ajuda bastante no aprendizado da criança. Porque ele vai estar recapitulando os ensinamentos das lições anteriores. Então, aqui, como nós estamos falando de carta, eu trouxe aqui um pergaminho, que antigamente era o que era mais usado no tempo de Paulo. Trouxe aqui o painel em forma de pergaminho, aí aqui panorama, classe dos juniores, aí aqui o tema da revista que é 2 Coríntios, Paulo, o servo do Senhor, e aqui o nosso escritor, que é o apóstolo Paulo, missionário e também apóstolo que escreveu essa carta. Só que é interessante também nós enfatizarmos aqui que cada lição dessa está abordando os assuntos que estavam nessa segunda carta que ele escreveu à igreja de Corinto. E também é bom a gente entender que Corinto é a cidade. E lá, quando Paulo viajou em suas viagens, ele pregou o evangelho lá na cidade de Corinto, e lá muitas pessoas se converteram, e ele deixou ali um povo também fazendo a obra do Senhor naquele lugar. E o panorama ele vai funcionar assim, professor. Para quem não sabe, cada lição, a gente abre aqui um pergaminho. Na semana passada foi ensinada a lição de número 1. Aí a gente abre aqui. E dentro do pergaminho, puxa aqui, Valério, está justamente o tema da lição e o versículo para ser ensinado, tá? Aí você depois vai fechar. E hoje nós estamos na lição de número 2. Abre lá, Valério. Com o tema da lição e também aqui o guardando no coração. E professor, as crianças, elas aprendem. Quando você for trazer as lições anteriores, elas vão se lembrar do que foi ensinado em cada lição. Então, esse panorama, ele serve como um suporte para o aprendizado das crianças, tá? E aqui também eu trouxe um mapa que está disponível no PDF da lição para falar sobre a localização aqui da cidade de Corinto, tá bom? Então, você vai observar bem e mostrar para as crianças essa localização aqui sobre a cidade de Corinto, tá, professor? Então, vamos lá. Qual é o tema da lição de hoje, Valério? O tema da lição de hoje é perfume de alegria. Olha aí, professor. Perfume de alegria é o tema da lição de número 2. E o encontrando o texto na Bíblia, vamos estudar na Bíblia, professor, durante a semana.
você vai estudar o capítulo 2 dessa segunda carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto. E outra coisa também interessante, que a gente precisa também aqui entender, professor, é que o cuidado, quando nós formos expressar e falar sobre as cartas. Geralmente a gente usa muito assim um termo. Vamos abrir a Bíblia em 2 Coríntios. Vamos abrir a Bíblia em 2 Tessalonicenses. Nós temos que ter cuidado com essa forma de se expressar. Por quê? No Novo Testamento, nós vemos muitas as cartas, tanto as paulinas quanto as gerais. Então, se são as cartas, está no artigo feminino. Então, é a carta. Então, é 1 Coríntios, 2 Coríntios. Diferente lá do Antigo Testamento, que você vai encontrar o 1º e 2º livro de Samuel, 1º e 2º livro de Reis e 1º e 2º livro de Crônicas. Lá são livros. Então, o artigo é masculino, o livro. Então, nós falamos 2 Samuel, que é o 2º livro de Samuel. E muitas vezes nós erramos, falamos 2 Samuel, 2 Reis. Então, nós temos que ter cuidado e ensinar o correto, o certo para as nossas crianças, porque o que elas aprendem, elas levam para a vida delas, tá? Então, faça aí essa diferença dos livros do Antigo Testamento, que são livros, e as cartas que estão no Novo Testamento, que nós usamos a expressão 1ª, 2ª, e lá diferente do Antigo, tá? Que é 2º livro, 1º livro, tá, professor? O objetivo da lição de hoje, professor, é ensinar que o cristão, às vezes, se entristece, mas o perfume de Cristo nos traz alegria pelo poder do sacrifício de Cristo que nos salvou e nos faz cheirar bem. Guardando no coração. Qual é o guardando no coração, Valério? Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tantos nós que somos salvos, como os que se perdem. 2 Coríntios 2,15. Então, olha aí, professor, nós vamos aqui, estamos falando de perfume de alegria. Então, eu trouxe aqui um formato que a lição sugere de um perfume com o tema da lição na frente e quando você abre, tem aqui, olha, assim. Eu coloquei um papel mais resistente aqui dentro para ficar mais durinho, para ficar em pé o perfume. E você vai ler com a sua criança, primeiro na Bíblia e depois no recurso, ó, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. 2 Coríntios, capítulo 2 e o verso 15, tá, professor? Então, você dinamize aqui para a criança aprender esse versículo do dia. As orientações da revista, elas pedem para nós providenciarmos alguns recursos. Pede para que façamos 2 sentimentos aqui de imagem, que é o de tristeza e o sentimento da alegria. Também pede para fazermos um cartaz com a frase Deus nos consola em tempos difíceis, que eu trouxe esse aqui, com a imagem de Jesus aqui com uma criança. E a frase aqui, ó, Deus nos consola em tempos difíceis. Então, você prepare esse recurso para introdução do Você Sabia. Então, vamos lá agora para o Você Sabia. Aqui no Você Sabia vai falar sobre um pouquinho sobre Paulo. Sabemos que ele foi um apóstolo e também foi um missionário que fez várias viagens missionárias e evangelizou muitas pessoas e também onde lá ele sempre deixou alguém responsável para continuar a obra do Senhor. Só que a vida de Paulo, ele passou por muitas situações difíceis no decorrer do seu ministério. Então, a tristeza, cadê a tristeza, Valéria? Ela era um sentimento que fez parte da vida de Paulo, pelas aflições que ele passou. Você sabe que Paulo ele foi apedrejado, ele foi açoitado, ele foi perseguido, ele passou por muitas situações. Então, ele passou por momentos de tristeza. E
na nossa vida também não é diferente. Aqui fala que esse sentimento de tristeza, ele faz parte da vida de cada um de nós. Mas ninguém gosta de se sentir triste. Alguém gosta? Claro que não, né? A Bíblia fala que pessoas que sentiram... A Bíblia fala de algumas pessoas também que sentiram tristeza. Até aqui na lição, ela fala que Deus também se entristeceu quando Adão e Eva pecou. Também se entristeceu quando lá nos tempos de Noé, ele viu que a maldade do homem estava se multiplicando sobre a terra. Então, Deus também se entristeceu. Só que a Bíblia fala que há um tempo para tudo, até para a tristeza. Embora possa durar muito ou pouco, devemos ficar tranquilos, porque não será para sempre. Deus nos garante que em nossa morada lá no céu, olha aí, professor, não haverá mais dor, não haverá mais choro e muito menos tristeza. Então, a nossa esperança é essa. Aqui, nós vamos passar por esse sentimento de tristeza no nosso dia a dia, mas não é algo que seja permanente. Por quê? Seja qual for a causa, Deus está perto e se compadece de quem está triste. É Ele que nos consola nos tempos difíceis, nos tempos de tristeza. Só Deus pode trazer de volta a alegria roubada. Então, é o Senhor que pode o quê? Nos trazer a alegria, professor. Então, você vai usar essa parte aqui do você saber essa orientação para sempre no decorrer da lição você enfatizar sobre a tristeza e também sobre a alegria, tá? O primeiro tópico da lição fala sobre os padrões de Deus. A igreja de Corinto, a cidade de Corinto, ela era conhecida como uma cidade pecadora. E essa carta que Paulo escreveu, professor, foi para corrigir os cristãos que estavam na prática do pecado, tá? Então, você vai aqui apresentar justamente os recursos que a lição, as imagens, as figuras da lição, justamente para corrigir os cristãos que ali se congregavam, para que eles vivessem uma vida de santidade e não imitassem os pecados que ali naquela cidade eram praticados. Ele desmascarou alguns falsos mestres que foram introduzidos no meio da igreja para trazer divisão. Então, quando Paulo ele sabe disso, justamente essa carta é para alertar os cristãos ali para não seguirem esses falsos ensinamentos. E o outro assunto que ele abordou, professor, nessa carta também foi sobre um homem lá que tinha praticado um pecado terrível. Só que ele foi duramente castigado. E aquele pecado trouxe tristeza tanto para Paulo, que quando ele soube ficou triste, quanto o povo daquela congregação. Só que quando eles puniram aquele homem, né, eles não sabiam como lidar com aquela situação. Só que a Bíblia também fala que aquele homem se arrependeu do seu pecado. Olha aí, bem interessante. Ele se arrependeu do seu pecado. Olha aqui, professor, nas figuras. Você vai mostrando as figuras para a criança. Então, o que é que aqui fala? Que Deus, ele é santo, tudo que ele faz é bom e perfeito. E quer nos purificar do pecado. Pegue lá o número 1, galera. Olha aí, professor. Deus, ele quer nos purificar do pecado. Então, aquele homem, ele se arrependeu. Isso. Para que sejamos como ele. Então, Paulo declarou seu amor em Cristo pelos irmãos de Corinto. E sua intenção não era entristecê-lo, mas desejava que estivessem sempre felizes. Então, nessa carta, ele orientou os irmãos sobre como lidar com este homem que tinha cometido esse pecado. Tá, professor? Então,
aqui é um ponto bem interessante que Paulo explica. Por quê? Porque Paulo queria que aquele povo ali, que eram os líderes, eles tivessem compaixão, como está o cartaz número 2 lá, Valério, eles tivessem compaixão daquele homem também. Não que eles aceitassem o pecado, mas também que ajudassem aquele homem em amor, a permanecer firme nos caminhos do Senhor, porque ele tinha se arrependido. Então, ali, Paulo estava orientando aquele povo a não dar também lugar ao diabo. Então, aqui ele vê a questão do perdão para ser liberado ali entre os irmãos daquela congregação, daquela igreja lá em Corinto. Tá, professor? Então, você vai falar sobre isso, sobre os falsos mestres e também sobre a questão desse homem que tinha cometido um pecado ali na igreja. O segundo tópico da lição vai falar que vitoriosos têm o cheiro de Cristo. Então, nós, eu e você, professor, que amamos a Jesus e estamos unidos, assim, ó, estamos unidos com Ele, nós somos conduzidos à vitória pelas mãos de Deus. Então, se nós somos vitoriosos, nós somos comparados a um atleta. Um atleta, pelo seu esforço e dedicação, quando ele vai participar de uma disputa, de uma Olimpíada, o intuito dele é chegar em primeiro lugar, para ele ganhar o quê? O prêmio, o troféu, a medalha. Então, você apresenta aqui algo bem simples, aqui um troféu, aqui, olha, tem CD, a imagem aqui em PDF, em papel fotográfico, colei aqui uma caixinha de remédio aqui atrás, para ficar em pé, para você fazer essa ilustração, que nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Por quê? Porque nós amamos a Ele e nós nos esforçamos, professor, para termos esse cheiro de Cristo. Quando nós saímos para pregar a palavra de Deus, ensinar, levar o evangelho para muitos corações que precisam. Então, quando nós praticamos isso, nós estamos levando o cheiro de Cristo para outras perfumes, a fragrância do amor de Cristo. Então, aqui temos o cheiro de Cristo como um perfume que se espalha por todos os lugares. Assim, podemos ser usados por Deus para que as pessoas conheçam a Jesus. Os que estão se perdendo no pecado. Aqui fala até, como a lição fala, o texto fala, guardando no coração. Tanto nos que são salvos, ou seja, aqueles que aceitam a Jesus como seu Salvador e passam a praticar, quando conhecem a palavra de Deus, os ensinamentos. Então, esses são os que são salvos. E aqui fala também nos que se perdem, ou seja, aqueles que ainda não aceitaram a Jesus e continuam nas suas práticas pecaminosas. Esses são o cheiro do pecado, o cheiro da morte, porque ainda não tiveram um encontro com Jesus. Então, nós somos vitoriosos por isso, professor, porque nós exalamos o bom perfume de Cristo. Então, se somos de Cristo, somos diferentes. Cartaz, vale 3. Se somos de Cristo, olha aqui, se nós somos de Cristo, nós somos, pegue o próximo lá, nós somos diferentes. Então, era o que Paulo estava explicando ali para o povo de Corinto, que eles não tinham que se moldar aos padrões daquela cidade que era considerada uma cidade pecaminosa. Então, ele falou, olha, se somos de Cristo, nós somos diferentes. Não somos egoístas e nem orgulhosos, mas humildes e obedientes. Jesus deixou o céu e veio à terra. Olha aqui o boneco de Jesus. Tá? Fiz aqui um boneco improvisado. Aproveitei que eu tinha lá em casa. Então, ele veio à terra, tornou-se homem mortal, morreu na cruz e ressuscitou. Com Cristo, quem ama se esforça para ajudar quem precisa, pratica o perdão e deseja que todos sejam salvos e libertos do pecado. O amor de Deus, ele é paciente e só faz o bem. Por isso, o apóstolo Paulo, cheio desse amor, ficou muito preocupado e triste com o pecado na igreja de Corinto. Então, você sempre vai enfatizar
para a criança que Paulo, ele escreve essa carta triste, sim, pelo que ele soube, mas também ele escreve porque ele amava o povo daquela cidade. Então, ele tinha uma preocupação daquele povo não se perder. Então, por isso ele tinha todo o cuidado em escrever as orientações, tanto para corrigir, mas também para consolar. Ele se esforçou muito para renovar a santidade e o amor naquela igreja. Paulo disse que quando eles perdoam alguém que errou e pecou, ele também perdoa essa pessoa. É preciso ficar atento para não achar que devemos destruir uma pessoa que pecou. Muitas vezes, por falta de conhecimento, né? Então, às vezes, podemos agir dessa maneira e isso não é correto. Quando alguém erra, muitas vezes aquela pessoa errou em sua ignorância. Mas, se a gente vê que ela se arrependeu, nós precisamos ajudar ela a se firmar, a ficar de pé, a permanecer firme em Cristo Jesus. Mas se perdoamos, geramos vida e dessa forma ele poderá ser restaurado pelo amor de Deus. Tá? Então aqui ele falou do cuidado para que Satanás não se infiltrasse e fizesse algo pior ali no meio daquela igreja. Então esse foi o tópico 2. No tópico 3 fala sobre mensageiros de Cristo. O apóstolo Paulo confiava totalmente em Deus, pois sabia que ele é poderoso para salvar, libertar e livrar de todo o pecado. Aí você vai também trabalhar aquela questão do que é o pecado para a criança, né? É tudo aquilo que nós vemos, falamos, ouvimos ou fazemos que não agrada a Deus. Sempre trabalhar essa questão aí do pecado. Quando confiamos em Deus e somos fiéis à sua palavra, o Senhor faz com que todas as coisas colaborem para o nosso bem. Paulo foi um homem muito religioso e se tornou perseguidor dos cristãos, até que Jesus mudou a vida dele para sempre. Paulo passou a exalar o bom perfume de Cristo. Olha aí, até então, Paulo ele não conhecia antes, mas depois que ele teve um encontro com Cristo, ele passou a exalar esse perfume de Cristo. E muitas pessoas foram alcançadas através da vida do apóstolo Paulo. Então, é por isso que devemos anunciar sua mensagem com sinceridade e, sendo dependentes de sua presença como bons mensageiros do Evangelho de Cristo, que desejam que o reino de Deus se espalhe aqui na terra. Então, você vai enfatizar a questão de falar do amor de Cristo para que outras pessoas, outras crianças, elas também possam exalar esse cheiro, essa fragrância diferenciada. Que quando a gente chega no ambiente, as pessoas possam sentir esse cheiro que exala em nós, que é o amor de Cristo Jesus em nossas vidas, tá? Então, você vai aplicar depois e finalizar sua aula com a sua criança, você vai orar com ela para que ela possa ser uma criança diferente, moldada nos padrões da palavra de Deus. Ore e depois você passa para as atividades e encerre a aula com as suas crianças. Então, nós estamos finalizando aqui a nossa aula, a lição número 2. Esperamos ter contribuído com vocês. E uma coisa, professor, os PDFs do que foi apresentado na lição de hoje vão estar disponíveis no site aqui do canal do PEC. Então, se você puder acessar lá e também nos ajudar curtindo, compartilhando, né, Valéria? O que mais? Deixando o like. Isso, comentando e enviando para outras pessoas, né, para que outros professores possam também ser alcançados aí e assim estar contribuindo uns com os outros, tá? Então, esperamos ter ajudado você na sua aula e que Deus ele possa abençoar ricamente a vida de cada professor. Tchau, tchau.